Fatos em Ação encontra-se na Casa Familiar Rural, no município de Pinhão, tendo aqui conversar hoje o deputado federal Assis do Couto, que veio aqui fazer uma entrega de um ônibus para a Casa Familiar Rural. Deputado, a sua relação com o Pinhão é antiga, né? A que se deve esse relacionamento aí, que eu acho que já passa uns 10 anos? Olha, eu acho que são uns 30 anos já, né? Eu, no começo da minha luta sindical, em 1983, né, que eu comecei, depois logo fui para assessoar, né? Isso já faz 30 anos, e então nos conhecemos com a Rureco aqui de Guarapuava, e a Rureco organizava as associações aqui, no início da FATRUP ainda, então faz uns 25, 27 anos que eu já venho aqui. Depois criamos a Cressol, uma das primeiras Cressol, já está fazendo 20 anos também, aqui no Pinhão. Então faz um bom tempo já que nós temos uma relação, movimento dos poceiros, conhecemos todo esse processo de organização dos poceiros, já faz um bom tempo de ter uma relação aqui, e agora também, um bom tempo já com a Casa Familiar Rural. Eu diria assim que o fato do Pinhão ser um município forte na área da agricultura familiar, das lutas que esses agricultores têm para continuar na atividade agropecuária, né? Nas organizações associativas, sindicais, cooperativas, nos construiu esta relação nossa com o Pinhão de muito tempo e uma relação bastante orgânica. Depois, como deputado, já nesses 10 anos que eu estou na Câmara Federal, sempre tive uma presença ativa aqui, principalmente através das organizações. Deputado, a questão da agricultura familiar, né? Você trabalhou nessa linha, nessa área. Qual a importância que o senhor vê, inclusive não só para o município aqui, que é muito forte no Pinhão, né? Mas para o próprio desenvolvimento do país? Quer dizer, qual é a influência da agricultura familiar? Olha, inclusive é importante a gente observar o ano que vem, 2014, é o Ano Internacional da Agricultura Familiar, instituído pela ONU, né, como o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Por quê? A agricultura familiar é aquela que produz o alimento básico que vai para a mesa dos brasileiros. No caso, mais de 70% do alimento que se consome no país é produzido pela agricultura familiar. A agricultura familiar é quem mais gera a ocupação de mão de obra, né? E também em menos espaço de terra produz mais, ou seja, tem uma produção, uma produtividade maior. A agricultura familiar também ela é quem mantém esses traços culturais, as comunidades rurais, que a gente luta para que elas não desapareçam e que essas famílias não saiam do interior, do seu pequeno município, da sua comunidade e vão para as grandes cidades. Aí eles perdem toda a sua cultura, perdem a sua origem e deixam de produzir alimentos. Num Brasil e num mundo que precisa mais e mais produção de alimentos, é importante a preservação da agricultura familiar. Eu sou autor da Lei da Agricultura Familiar. A Lei 11.326 é de nossa autoria, de 2006, ainda sancionada pelo Lula. É uma lei que define quem são os agricultores familiares e quais são as políticas que esses agricultores familiares precisam para continuar na agricultura, e não só continuar, mas continuar com qualidade de vida, com perspectiva de desenvolvimento, como projeto de vida, como jovens, principalmente os jovens. E a gente vê, por exemplo, aqui no caso da Casa Familiar Rural, é uma forma de educação profissional, que inclusive está na lei, né, fundamental, estratégica, para que os jovens se entusiasmem e definam como projeto de vida a agricultura familiar. Nós estamos aqui na Casa Familiar de Pinhão, que faz parte já de todo o contexto, já trabalhando muito tempo já nessa questão aqui no município, e a gente observa que no seu trabalho ele veio uma crescente, né? Você trabalhava com a questão da agricultura familiar e também foi um incentivador, uma pessoa que trouxe a questão das casas familiares para dentro da agricultura familiar no Brasil. A senhora aposta e acredita que esse é um viés que pode ajudar muito, inclusive, a desenvolver a agricultura familiar? Sem dúvida. Eu inclusive, acompanho as agendas da Arcafar, que é a organização deles aqui no Sul, lá em Brasília, no Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário, da Educação, na Casa Civil. São muitas agendas, reuniões onde a gente tem buscado
a parceria dessas escolas com o governo federal. E eles já conseguiram vários resultados positivos, como o apoio através do Instituto Federal Tecnológico do Paraná, que eles conseguiram estruturar os alojamentos com compra de colchões novos, roupa de cama, material escolar, utensílio para as cozinhas, né? Capacitação dos monitores e também veículos, como o caso desses ônibus, que também são recursos do Ministério da Educação, através do FNDE. O senhor está aqui hoje entregando esse ônibus, que são 10 ônibus que nós estamos entregando este ano. Ano que vem temos mais 7 ônibus de emendas nossas, através do Ministério da Educação. Portanto, nós apostamos nisso. Eu tenho um sonho, um desejo, como sou autor da Lei da Agricultura Familiar, e na Lei da Agricultura Familiar, ela tem um dispositivo sobre a educação profissional do campo, da agricultura familiar. O meu sonho, o meu desejo é que um dia a gente tenha todos os agricultores familiares formados profissionalmente, que façam pelo menos um segundo grau, profissionalizando com técnico agrícola junto, que é o que eles fazem aqui no Pinhão, na Casa Familiar Rural. Que o agricultor tenha o orgulho de ter um diploma. Olha, eu sou agricultor, eu me formei para isso, eu estudei para isso, como qualquer outra profissão. Como outras profissões têm isso. Então, a Casa Familiar Rural, no meu ponto de vista, é quem tem a melhor pedagogia e o melhor conteúdo, as melhores disciplinas para esse projeto. De termos todos os agricultores familiares, como nos países da Europa, formados como profissionais que têm um diploma e têm o orgulho de ter esse diploma. Porque é importante ressaltar que a Casa Familiar Rural não é simplesmente um espaço que atende os filhos dos agricultores, é um espaço com uma pedagogia voltada para toda essa realidade, inclusive com a pedagogia da alternância, onde eles ficam um tempo na escola e um tempo desenvolvendo o que aprenderam aqui na escola nas suas propriedades, para já ir estimulando, incentivando, é uma troca. Para não perder o vínculo com a comunidade e com a família. Esse é o ponto central. Não é uma coisa que foi inventada agora e aqui no Brasil. Essa é uma experiência que vem da França, dos países da Europa, de quase um século. Exatamente. Né? Então, aqui no Brasil, elas se expandiram e, com certeza, têm prestado um serviço extraordinário. Mais de 80% dos jovens que passam pela educação, pela pedagogia da alternância, pelas casas familiares rurais, permanecem na agricultura. Acho que isso é fundamental. A educação tem sido um instrumento para arrancar o jovem da agricultura. A educação formal. De uma forma geral. Formal. Exato. E a pedagogia da alternância, a Casa Familiar Rural, ela faz o inverso. Ela consegue enraizar o jovem no seu próprio meio, né? Então isso é fundamental. Por isso carece e precisa de muito apoio dos governos, não só federal, como o governo do estado e os governos municipais. A TV Fatos agradece as suas palavras, termos concedido um espaço dentro da sua agenda hoje aqui no município de Pinhão, e deixa livre, se você quer dar algum recado para os internautas. Olha, eu quero agradecer e parabenizar pela presença de vocês aqui. Vocês estarem levando, essa é a mídia comunitária, né? Vocês estarem levando essas informações para a nossa agenda. Deixar um abraço à querida população do Pinhão, dizer que nós estamos muito otimistas. No ano que vem, 2014, Ano Internacional da Agricultura Familiar, queremos fazer muitos debates. Nós temos que olhar para o futuro, ver quais são os novos desafios para que nós consigamos garantir que essas famílias continuem no campo, produzindo alimento, mas continuem com cidadania, com qualidade de vida, que é isso que toda a sociedade espera.